Beleza. Aí galera, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 11 de janeiro de 2021, estamos aqui para mais um Tem Corrida. Hoje vamos falar sobre como melhorar a sua corrida. O assunto vai ser sobre tecnologia. Será que a tecnologia influencia a corrida? Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Emerson. Boa noite, galera. Hoje esse assunto um pouco polêmico aí, vamos discutir se a tecnologia ajuda, se ela interfere, se ela ajuda a aprimorar na corrida das pessoas. Hoje é o Tem Corrida de número 22. Agora a nossa menininha sempre corre ao som do nosso canal, música própria agora, música oficializada. E estamos aí. Não tivemos nenhuma prova, não teremos nenhuma prova próxima aí no radar. Então foi assim o radar. Estão comprometidos e nós vamos direto ao tema da noite. Eu gostava quando tinha o rock, Ricardo. Só que o YouTube vivia barrando, né, a gente, porque direitos autorais, né? Só tinha música boa também, né? Sim, é só musicão, né? Musicão. Pelo menos na nossa cabeça velha era só musicão, né? É verdade. Pra gente estava uma festa. Agora, cadê o problema? Daí a gente vai nessa música própria aí, que é da hora também. Um rockinho, riff legal. E vamos em frente, né, cara? É a música que o Enzo que escolheu. O Ricardo, na verdade entrou um treinão aqui, viu? Tô abrindo aqui Entrou um treinão? tô entrando aqui pelo Estou Nessa aqui para dar uma olhada no calendário. No dia 31 de janeiro entrou um mega treinão em Penedo, lá do pessoal do Loucos por Montanha, do Vanderlei e da Márcia, que já fizeram live aqui com a gente. Eles têm também no dia 28 de fevereiro. E tem um treinão aqui, cara, que é... 31 de janeiro? Oi? É o 31 de janeiro que está aqui, 7 horas da manhã? Exatamente, 31 de janeiro. Percurso surpresinha. Percurso surpresinha. Claro que só surpresinha de montanha. Vai ter outro treino deles no dia 28 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro também vai ter o treinão do Borba Gato, ali no quartel em Pindamonhangaba. Vai ser só de 5 e 10 quilômetros. Algumas pessoas vão fazer a maratona subindo para Campos do Jordão como treino, vai vendo. Mas que dia que é isso? Dia 28 de fevereiro. Ah, você acha que eu não vou lá, que eu subi a serra? Então, vai ter... Você vai subir a serra, Ricardo? Tô fazendo base, né? Um treininho de base, subir para Campos do Jordão correndo. Deus me livre. Bom, vai vender... Esse treino é livre, é gratuito, não se paga nada. Mas vai ter camiseta à venda, quem quiser a medalha, compra, caneca. Acho que até um troféu comemorativo o Tony vai colocar à venda, provavelmente essa semana aí entra alguma coisa lá no site Stoness. Quem tiver interessado aí, é isso que a gente tem de evento. Boa noite, Maurício, tudo jóia? É isso que a gente tem aí programado para os próximos dias aí. O Edson Fernandes, boa noite, Edson. Alexandre também dando boa noite por aqui. Bom, o assunto hoje é tecnologia, né, Ricardo? Você quase não gosta disso, né? O assunto é assim, tecnologia, falar de tênis, de relógio, de roupa, de suplemento, de aplicativos para planilha, enfim, tudo que de um tempo para cá inovou e interferiu aí na nossa corrida, né, que são recursos que o corredor pode usar, e se isso ajuda, se atrapalha, porque tem coisas que atrapalham, né? Por exemplo, celular. Você escuta treinadores reclamando que os corredores não são mais ou menos por causa do celular de noite, né? Ficar lá mexendo, não dorme na hora certa, Netflix, sei lá. Então esse é o tema aí, né? O que ajuda, o que atrapalha, e tentar abordar quais as tecnologias aí que interferem na corrida. Aí, olha o Tião chegando aí. Boa noite, Tião. Foi dia do fotógrafo ontem. Parabéns, hein, Tião? Maior fotógrafo história da corrida do Brasil, Tião Moreira. Ô, Ricardo, a tecnologia se entende como um conjunto de técnicas aplicadas e conhecimento que vai se adquirindo, né? Eu acho que a tecnologia tem contribuído barbaridade aí para a melhoria no desempenho, tanto que eu não acredito que nós tivemos
que nós temos hoje, que está nascendo super-humanos, né? Diferente de que 50, 60 anos atrás. E as marcas vêm sendo superadas. Então, eu dou créditos, em boa parte, a essa melhora das performances humanas, a aplicação de técnicas, né? Que são as tecnologias que vão sendo colocadas aí. Aí tem muita coisa que a gente pode falar, né? Um dos grandes exemplos aí estão nos relógios de pulso com GPS. O Eduardo Ferreira está falando aqui com o Ricardo e o tênis de mola. O Ricardo gosta do tênis de mola, Eduardo. O negócio dele é correr naqueles bang lá, né? Mas tem muito mais do que isso. Eu sou raiz, cara. Eu sempre corri de tênis minimalista. Aí eu comprei esse aí para testar e acabei gostando. Não, mas você pega, por exemplo, a situação, né? Uma assim, evolução tecnológica, digamos. A gente escuta falar que na época que você corria como profissional, lá nos 80, 90, aqui não se tinha referência do treinamento que era feito pelos grandes atletas fora do Brasil. Na Europa, tal, África até, né? Que aqui a gente não tinha como saber exatamente o que os caras faziam. Tal. E hoje, os caras postam o treino, a informação sobre o treino do cara bate na hora aqui no Brasil, sobre as técnicas de treinamento, sobre o que o cara está fazendo. Isso aí eu acho que já é uma grande evolução, pelo menos para o brasileiro, né? Porque você tem acesso a muita informação que antes nem na contrarrelógio tinha, você comprar revista, e não vinha exatamente, né? Você não conseguia acompanhar exatamente o treino que o Kipchoge faz. Ou você quer saber o que ele faz, é só você colocar no Google que tem o treino do cara. Então, eu acho que isso é uma evolução que ajudou já de cara em todos os corredores como nós, por exemplo, treinadores como vocês, que podem aprimorar ou comparar o treinamento com o que o pessoal faz lá fora. O que você acha disso? O Walter dando boa noite. Boa noite, Walter. Prazer ter você acompanhando a gente aqui. Carlos, sim, muito antigamente se falava nas escolas de treinamento, né? Escola italiana, escola portuguesa, escola russa e tal, porque demorava muito para ter uma difusão do conhecimento do que uma nação, aí um país, uma determinada linha de pensamento de treinamento estava fazendo. E hoje a internet, há algum tempo já ela permite a publicação disso, os treinadores acabam trocando ideia, trocando informações, né? E hoje mais rápido ainda através dos treinos. Eu não sei o quanto que é possível, assim, que um atleta desse nível estaria disposto a compartilhar o que ele faz, porque isso também vira informação para os adversários dele. Não sei aí se não existe um certo marketing por trás. Poderia até especular a respeito disso, né? De repente ele é patrocinado lá pelo Strava, não sei, para publicar alguns treinos lá, mas o que ele realmente faz, eu não sei se se tivesse no lugar dele, eu não colocaria, porque eu estaria fazendo com que o meu adversário soubesse exatamente aquilo que eu estou treinando. Então, mas, por exemplo, a Kosgei, né, que quebrou o recorde mundial feminino, jornalisticamente foi divulgado o treinamento dela. Assim, não todos os treinamentos, a planilha, assim, porque acho que esse pessoal nem tem planilha, né? Eles têm um dia, eles têm um microciclo que eles vão ali tocando e o treinador vai mudando os microciclos para fazer um ciclo maior e eles chegarem bons na prova-alvo. Mas, assim, boa parte do treinamento dela saiu na imprensa. A gente leu o que ela fazia lá para conseguir correr o que ela está correndo. Uhum. Isso antigamente ninguém tinha como, podia até saber, mas era assim, não era publicado, não era acessível, né? Tinha uma revista de corrida, e hoje em dia o Google, Instagram, sei lá, um monte de coisa, um que vaza lá no Instagram, o treino dela, a reportagem está aqui, manda o link e já era, todo mundo entra ali e tem acesso, né? Até as meninas profissionais, né? Eu não sei, esse aspecto específico que você está colocando, Ricardo, eu não sei até que ponto isso pode ajudar alguém a evoluir, né? Porque a gente está falando que a tecnologia influencia na corrida, né? No sentido de melhorar. Porque sessões isoladas de treinamento não querem dizer muita coisa. É diferente você
dizer que na quarta-feira fiz um trabalho X, mas não falou o que fez na segunda, na terça, o que vai fazer na quinta. Então, essa sessão isolada de treino me parece bastante como uma forma de mídia, de marketing e tal, bacana. Muito curioso. Claro que todo mundo quer saber o que um atleta desse corre, até porque até muito pouco tempo atrás, essas técnicas de treinamento era tudo, como eu falei, cada país era uma escola, cada país tinha uma estratégia que usava lá e pronto, né? Ninguém. E hoje, não, fulano está fazendo isso, então vai todo mundo querer fazer aquilo. Mas o treinamento ele é muito mais do que uma sessão, na verdade, né? Ele tem todo o atleta em si tem um histórico, né? Foi construído. Ninguém vai lá, vou repetir o treino dele de quarta-feira que eu vou no domingo correr igual. Não vai ser desse jeito. Mas concordo com você, acho uma coisa bem legal, acho super bacana. Sem dúvida nenhuma, se for para a gente comparar tudo que existiu de evolução nas últimas décadas aí de conhecimento, eu diria que o conhecimento sobre técnicas de treinamento, essa tecnologia que se desenvolveu em cima desse conhecimento, vamos dizer assim, eu acho que é o que mais contribuiu acima de tudo. E aí vem os desenvolvimentos de equipamentos, né? Você tem outros esportes, os equipamentos são extremamente mais importantes do que na corrida. Você pega o ciclismo, né? Quanto pesa uma bicicleta hoje de competição? Então isso é extremamente importante. Mas na corrida também, né? Você tem os calçados, né? O pessoal tá brincando aí com você que se gosta do tênis de mola e tal, mas os calçados também evoluíram muito, mas muito mesmo, né, do que era um dia. Extremamente mais leves, extremamente mais responsivos, buscando performance. E aí entra uma coisa interessante que é assim, quem puxa, né? Quem puxa essa performance, quem puxa essa linha aí, quem vem trazendo é o alto rendimento. E é uma coisa até interessante a gente falar, porque na corrida de rua no Brasil, de uma forma geral, e dá para dizer que até que no mundo, ela massificou muito, mas assim, a maioria das vezes, vamos falar do Brasil, o atleta de rendimento caiu muito o espaço dele, né? Caiu o espaço do atleta de rendimento, caiu os incentivos, diminuiu a quantidade de atleta de rendimento, mas são nas pesquisas com os atletas de rendimento que surgem novos materiais, novas técnicas que depois os amadores vão acabar usando e vão se beneficiar disso também. Mas isso é uma influência também da tecnologia, né, Hermes? Porque, assim, os organizadores de prova, que antes tinha muita prova que pagava 300, 400 conto pro ganhador, fora São Silvestre, que dava carro, essas coisas, que já é outro patamar, né? Uhum. Mas as provinhas já pagavam 300, então o povo que voava saía para fazer essas provas e ganhar uma grana. Os organizadores de prova, eles perceberam que isso não é necessário mais hoje. Que compensa você investir no cara que vai correr, né? Porque daí você consegue mais inscrições e você ganha mais dinheiro. Então, percebendo isso, eles migraram. E parte de culpa disso é que eles perceberam que jogando dinheiro, por exemplo, influencers, né? Esses caras aí hoje que tem milhões de seguidores aí que falam de tênis, falam de corrida, jogar o dinheiro ali atinge muito mais gente do que dar um pouco de dinheiro para o cara que está correndo, né? Então isso também é uma consequência da evolução tecnológica, né? A corrida mudando, né? Porque no Brasil mudou muito, isso aí que você falou. O atleta de performance hoje não tem mais tanto espaço. Tem essa questão dos atletas de elite, tem toda uma história, passa praticamente tudo pelo que você falou aí, é exatamente isso. O organizador ele descobriu que não faz muita diferença ele ter um atleta que corre mais rápido se esse atleta não for fazer muita diferença. Então, chamar o Marilson, o Vanderlei para competir, ou mesmo o Emerson, na minha época de atleta, para fazer uma prova, dizer que um atleta desse iria competir fazia muita diferença. Muita gente gostaria de se inscrever para ir lá ver aquela pessoa correr. Putz, o Vanderlei vai correr essa prova, então eu vou correr também, quero ir lá. E essas pessoas hoje não tem mais, né? O atletismo brasileiro está muito carente desses grandes nomes, né? O Ronaldo da Costa. Então isso atrapalha um pouco e o próprio os eventos viraram empresários, né, os organizadores. Antigamente, a bem da verdade,
para dizer bem a verdade mesmo, a maioria das provas era organizada por prefeituras. E aí era uma outra tradição. A legislação em relação ao uso do dinheiro público, como a prefeitura pode gastar, mudou muito. Então as prefeituras hoje já não podem mais ir lá e o cara pagar uma premiação em cash, né? Eu fui em muitas provas que eu ganhava, que na hora da premiação o secretário de esporte tirava um maço de dinheiro do bolso e te pagava. Se o cara fizer um negócio desse hoje, imagina, né? O cara tirar um monte de dinheiro do bolso para pagar o atleta. Não existe mais. É preso. Preso, né? Porque pô, não pode. Então essa na minha visão, essa é a grande mudança que teve, né? Eu também chamo atenção por uma grande evolução dos materiais, né, Ricardo? Não, a gente falou de tênis aqui um pouquinho, mas em relação a tecido de camiseta, meias hoje, que tem algumas que tem compressão num lugar específico, tudo isso ajudando muito também, estudos que são feitos, né, e chega à conclusão que algumas vezes é um pouco de marketing, né, a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Eu nunca usei meia de compressão, então, por experiência própria, eu não posso falar. Teoricamente, ela faz um sentido. Agora, precisa ver se na prática ela consegue converter isso. E, como eu sempre falo, e vou continuar falando, eu acho que o ideal para muita coisa é você experimentar se para você faz diferença, né? Então, em relação à própria meia de compressão, mas a meia normal que vai não de compressão, mas a meia comum, ela também sofreu uma evolução, né? Você vê também os tecidos, né? Que das camisetas hoje são tecidos extremamente leves, que ventilam muito bem, favorecendo uma refrigeração do corpo, comparado com as antigas camisas de algodão, é uma coisa incrível, né? A diferença que tem. Que é determinante, não é? Porque a temperatura do corredor, ela começa a subir a partir do momento que ele aquece ali já. E posso estar errado, vou falar aqui e você corrige, se for o caso. Mas dizem que um corredor mesmo, numa competição, ele termina com mais de 38, 39 graus no corpo. Aquece o corpo da pessoa, internamente. Dizem também que tem gente, que alguns africanos até tomavam raspadinha para retardar esse aquecimento do corpo durante a prova, porque ele estaria mais refrigerado. E nisso aí, uma poliamida, aquelas camisetinhas hoje que não tem nenhum peso, fariam diferença no resultado, não fariam diferença no resultado? Sim, durante a prática de alta intensidade, as células elas vão fazer reações químicas intensas dentro da célula. E essas reações químicas elas têm como um dos produtos dela o movimento e outro é o calor, né? E vai gerar calor. E esse calor ele é dissipado pelo suor, por isso que a gente transpira. Se você está num ambiente com a umidade alta, o suor não vai conseguir evaporar, é pior ainda. Então, realmente você vai terminar e vai ficar com o corpo quente. Muitas vezes você termina de correr e fica com o corpo aquecido durante vários minutos ainda depois da corrida, né? E você continua transpirando. A transpiração é a resposta do corpo para buscar essa refrigeração, isso aí faz parte. Você pode ver, é muito difícil grandes marcas saírem em temperaturas muito altas. Teve um ano que o Mundial de Meia Maratona foi no Brasil, correram 59 alto ali, uma marca espetacular para a temperatura que é o Rio de Janeiro. E aí eu chamo a atenção para o fator de temperatura versus umidade, né? E como eu falei, quando a umidade ela influencia muito. Se está muito úmido, você não consegue refrigerar o teu corpo. Então, também é um grande problema. Antigamente... Tem troca, né? Não tem a troca de temperatura. Antigamente era o algodão, aí tinha alguns tecidos sintéticos, o poliéster que chegou, né, que era o dry fit, era o grande. Depois veio outras, poliamida posteriormente. Hoje tem várias mesclas de tecidos aí que prometem uma refrigeração e de fato são muito mais leves, secam muito mais rápido, permite a pele fazer essa troca de calor. Emerson, para mim, eu tive uma experiência péssima com meia de algodão quando eu estava começando a correr. E aí, quem vai começar a correr hoje, vem conversar comigo, eu dou dica de comprar meia com poliamida. Grande quantidade de poliamida na meia. Pode ser que eu tenha sentido esse problema com o algodão
por causa de técnica, por causa de um monte de fatores que não fossem exatamente algodão, mas aconteceu. Na época saiu praticamente toda a parte de baixo do dedão do meu pé. Tamanho da bolha que fez num treino de, sei lá, eu saí aqui de casa, girei lá por cima da Sabesp, lá atrás do Jacques Silvestre e voltei para casa. Deu o quê? Deu uns 20 quilômetros de treino, com aquela subida ali da Sabesp. E, assim, quando eu estava descendo aquela rampa lá, abriu meu pé. Simplesmente abriu meu pé. E aí eu estava com a minha mulher correndo, ela tirou a meia dela e deu para mim, que era de poliamida. Eu terminei o treino. Arrebentou meu pé. Nunca mais eu corri com meia de algodão. E nunca mais tive esse problema. Então, pode ser que comigo aconteceu por outro motivo e eu ocupei o algodão, mas eu não consigo correr com meia que não seja de poliamida. Todas são. Porque realmente ela não segura a água como segura de algodão. Ela é mais leve, né? Ela é mais... Ricardo, acho que você tem uma pele muito fina, né? Um pezinho muito delicado. Então, isso realmente... É que eu era fisiculturista, né? Você tá, minha mão é que é calejada. Uhum. Meus pés realmente são mais... Você essa pele... Aproveitar e mandar um beijo pro meu filho, Emerson, que está assistindo lá da casa da avó, o Faelzinho. Beijão para ele. Futuro corredor, enquanto só apronta, mas mandar um beijão pro Faelzinho que está assistindo de lá. Eu reclamei que ele assistia um bando de youtubers aí que jogam videogame e não assistiu o pai. Eu falei, não, hoje você vai assistir, vai dar o like, vai se inscrever no celular da avó, então agora a avó está inscrita, e vamos em frente. Um beijo pro Fael. O Wagner Talmindin, acho que é assim que pronuncia, está dizendo que acredita que a tecnologia auxilia nos treinos. Ele está escrevendo aqui pelo YouTube e no Facebook o Paulo Renato Passo está dizendo que para ele não faz diferença. Eu acho que ele está falando de tecido. A gente vai falando muitas coisas aqui e já faz 4 minutos que ele postou. O Leonel está comentando que no país do futebol não existe valorização, não sabe o quanto é difícil o pedestrianismo. É verdade, o Leonel Soller. E o Orlando Saporito está dando boa noite para nós aí. Boa noite, Orlando. Boa noite, Orlandinho. Outro segmento também que tem uma evolução bastante grande, está falando de tecidos, né? Tecido de meia, tecido de camiseta, tem as bermudas de compressão também, né, Ricardo? Que hoje, quando eu vou fazer minhas caminhadas, por exemplo, meus trotezinhos, eu preciso usar, porque senão esfola tudo uma coxa na outra. Era uma coisa que eu não precisava antes, né? As pernas eram uns palitos, não encostavam uma da outra, mas agora encosta. O meu é exatamente ao contrário. Quando eu comecei a correr, eu não podia correr sem essas bermudas. Senão assava tudo. Batia uma coxa na outra. Hoje em dia, ainda tem o problema, mas eu não preciso usar mais a bermudona. Eu uso mais aquelas cuequinhas da Decathlon, sabe? Que elas são também de compressão. E elas são bem curtas, assim, tipo uma cueca boxer mesmo. Aquilo lá já resolve para mim, mas antes eu tinha que descer mais porque raspava a coxa inteira. Sim. Hoje eu tô mais magro, né? Então não encosta tanto uma perna na outra. Sei as bermudinhas. Bom, beleza. Não, na verdade isso é uma coisa que hoje eu não usava antes, hoje me ajuda porque eu tô um pouco acima do peso e mais cheio, vamos dizer assim. E ajuda muita gente também, né? Porque as pessoas, quando vão começar a correr, assa tudo, né, cara? Você tem os mamilos de algumas pessoas que irrita, que sai sangue. Tem gente que não tem problema nenhum com mamilo, outros tem. Eu nunca tive, mas tem gente que tem. Meu problema é a coxa mesmo, que hoje, como eu tô um pouquinho mais... Mas eu tô passando por uma fase muito engraçada, que eu tô começando a dar uma emagrecidinha, eu tô parecendo um sapo, cara. As pernas estão afinando e a barriga não diminui. Tá ficando com as pernas... É hidromassagem, é hidroginástica que você está fazendo. É muito pulinho na piscina, aquilo lá é muito estranho, cara. Para com aquilo lá. Tá fechada a piscina aqui onde eu moro, senão eu até iria. Isso aí não dá certo, cara. Para. Melhor você dar um trotinho na grama, cara. Mais específico. O Paulo Renato Pasta dizendo que a meia é bermuda de compressão. É isso aí, a meia, aquela meia que vai na panturrilha, eu não consigo ver um funcionamento dela, mas se alguém achar que funciona, que é legal, que faz, de repente relata aqui pra gente. O Akira... É que às vezes, né, isso é que nem aquela situação que você falou que quando você ganhou uma corrida aí, não sei se foi São Silvestre, foi na Europa, não lembro qual foi, e aí quando você voltou para uma corrida no Brasil, você deu uns tapinhas na perna, né, e aí todo mundo deu tapa na perna. Aí o cara acha que é aquilo lá que ajuda a correr. Às vezes às vezes acontece isso, que nem aconteceu comigo com a poliamida. Estourou meu pé, às vezes por outro motivo. Eu coloquei a poliamida no pé, meio,
e nunca mais consegui tirar. Eu tenho certeza que se colocar de algodão vai explodir meu pé. Mas assim, é na minha cabeça só, entendeu? Às vezes o cara põe uma meia dessa aí, que nem o Fábio, amigo nosso, gosta muito dessas meias altas, né? Vai até o joelho. Sim. E aí, pô, é uma cisma do cara. O cara tem certeza que se ele tirar aquela meia lá, ele vai correr mais devagar, né? Que no suplemento que você deu exemplo no último programa, né? O cara toma um negócio lá que ele tem certeza que aquilo lá que ajuda, mas não é, né? É muito mais psicológico do que... Não estou generalizando, mas... Né? Sim, no caso, tem pessoal que usa bracelete e tal, enfim. Questão assim, no exercício físico, no esforço físico, tem muita questão psicológica, né? Emocional. O cara acredita que aquilo faz ele render, né? E aí, sem aquilo ele não consegue correr. Então, tem esse aspecto também. O Paulo está dizendo que ele usa um Timex de 30, aqui ó, que não usa GPS. O Paulo é raiz, né, cara? O Paulo é do meu time aí, o corredor raiz, ó. Agora, além do material também, pegando aqui o gancho que o Paulo está colocando, tem a questão dos GPS, né? Eu, particularmente, gosto muito de tecnologia, não uso para correr aplicativo, não uso nada disso, mas eu gosto de tecnologia. Só que eu não gosto de correr com nada no meu corpo, sabe? O relógio já é o máximo. Então, um reloginho ali, um cronômetro de pulso, não acho mais daqueles que tinha antigamente do Casio 30 Labs, que era o grande relógio, que era o top, né, dos anos 90, aquele relógio, não existe mais. Hoje é difícil você achar um cronômetro simples, né? Que tem os botões fáceis de achar. Todos eles hoje são GPS. Eu até tenho um GPS. Fiz uma gambiarra incrível aqui para poder carregar a bateria dele. Eu perdi o carregador. Não vou nem mostrar para vocês, mas eu fiz uma baita, uma gambiarra. Tá até aqui, ó. Eu tenho desse aqui. Não estava carregando a bateria. E eu fiz um negócio aqui que não tenho nem coragem de mostrar para poder carregar, para poder acessar os pinos dele. Ele voltou a funcionar, mas eu não liguei ele ainda. Mas eu acho incrível o relógio, um reloginho desse tamanho, né? E hoje existem alguns menores ainda, e com muito mais recurso do que esse. Esse foi um dos primeiros da Garmin que saiu, né, Ricardo? Você sabe melhor do que eu sobre isso. Esse é o 405, esse aí. Esse aqui é um dos primeiros. E eu acho incrível a quantidade de informação que ele consegue te devolver, a precisão, né? Embora ele não seja absolutamente preciso, eu acho que hoje é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a precisão do GPS de pulso, mas mesmo assim eu acho incrível que ele te retorna um aparelho tão pequenininho desse e a capacidade que ele tem. Mas mais do que isso eu não consigo levar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de música, mas eu não consigo correr com fone de ouvido, me incomoda, não vai. Então, esses relógios aí, eles têm 70 tecnologias dentro. Eu uso pouquíssimos, mas assim, ele dá o tempo de contato com o solo, ângulo de saída, um monte de frescura. Batimento cardíaco, zona de batimento cardíaco, um monte de coisa. Coloca um carinha para correr contra você, virtual, você compete consigo mesmo, o tempo do último treino, tem um monte de coisa. Eu uso só o pace médio para juntar minhas quilometragens, ver se meu treino dessa semana, que foi idêntico da semana passada, foi melhor ou foi pior, se melhorou, a quantidade de esforço que eu tive para fazer aquele treino, se melhorou. Então, isso aí eu consigo usar do relógio. Mas, assim, se você for ver os treinos que são feitos, pode haver imprecisão, mas eles são muito parecidos. O relógio ele é muito fiel ao que você está correndo ali. Raramente você vê uma perdida de dados assim muito relevante. Então você está ali, e assim, principalmente a gente que tenta, pela percepção, saber o pace que está correndo, porque eu faço muito isso às vezes, estou fazendo rodagem longa, eu esqueço, eu não olho o relógio e vou indo. Quando fecha o quilômetro, eu falo, eu estou a tanto, e eu olho para ver se eu estou. Isso é um treinamento para a gente saber, porque é importante você conhecer o corpo quando você está correndo. Né? Claro. E bate muito perto. Você está com aquela sensação ali, você olha, está batendo, você olha o treino passado, bateu, mais ou menos, às vezes você sofreu um pouco mais, cai 5 por quilômetro no pace, você fala, realmente, isso que eu sofri mais fazendo o mesmo tempo. Então, para isso eu uso. Agora, aquele outro bando de parafernália que tem dentro do relógio, eu nem aciono, tem
putz, faz todos os esportes, tem 100 esportes dentro do relógio. Você nem aciona para não gastar bateria, nem tem oxímetro hoje para ver a oxigenação. O relógio tem isso, eu deixo tudo desligado. Eu só ligo o GPS dele e saio para correr. Para isso eu acho muito útil, porque isso é a antiga cadernetinha que vocês usavam, de anotar, essas coisas, é muita informação, né? Putz, com certeza, hoje não caberia mais ficar anotando isso no papel, né? Até porque se perde, né? Se tá digital, tá na nuvem, você não perde nunca mais. O Edson tá falando o seguinte, que o Edson aqui de Itatiaia, ele tá dizendo que a meia e o canelito ajudam nas provas de montanha, faz todo sentido, é verdade, porque você às vezes passa próximo de vegetação, né? Então, para não cortar as canelas, tá certo. Boa, Edson. Não, é verdade. Obrigado Naquela prova de montanha que eu fui do pessoal de Penedo ali, eu cheguei lá, achei que todo mundo tava Robocop para correr, porque a gente que é corredor de rua, né? A gente põe uma meia baixa, uns shorts altos, camiseta regata e vai para abraço. Né? Os caras tudo paramentado, meia alta, calça. Faz sentido. Um negócio muito estranho. Eu falei, esses caras aí nada a ver. Chegou lá no meio, tudo que eu queria era essa bendita essa calça, viu? Porque rasgou minha perna inteira em galho, arrebentou comigo. Então é útil, sim. Você raspa o braço, você passa afastando vegetação. Então tem tudo a ver, sim. O Marcão tá falando que o meu relógio de 1890, que aí fica difícil. Marcão, o relógio de 1890, mas a panturrilha de 73. Tem mais gente aqui falando. E pacer, pagar pacer para teste de 3.000. É tecnologia, é isso? Como é que é? Pagar pacer para teste de 3.000? Pagar um cara para te puxar nos 3.000 metros é o quê? De que ano que é isso, Marcão? Conta aqui para nós. Você viu que é metido, ele contrata um a cada 2 voltas, assim. Tipo, o cara não vai aguentar comigo, então ele contrata 10 caras, daí um dá 2 voltas com ele, cansa e sai, mole. Tá pouco metido. O Robson Alves está escrevendo um negócio espetacular aqui no Facebook, ó. Será que os atletas de hoje ainda, quando sentem dor de lado, colocam galinha de árvore nos shorts para passar o desconforto? Ou cedem o ritmo? Havia muito dessa superstição aqui na nossa região. Todo lugar tinha essa superstição, né? Que sentia aquela dor de lado, aí achavam um raminho, colocavam no short e passava a dor de lado, né? Na verdade, assim, eu não posso ceder à superstição, né, Robson? Eu acho que essa dor de lado aí, até hoje não anda muito bem explicada, mas existem algumas explicações aí para ela. Mas eu acredito que o fato de parar, abaixar ali para pegar o raminho, essa flexão do tronco provavelmente ajudava um deslocamento de ar que possa ter ficado diafragma, que algumas pessoas falam que é diafragma, outras falam que o fígado não consegue suportar a demanda de aumento do fluxo de sangue, não sei muito bem, mas eu acredito que era o fato de parar e agachar, né? Não necessariamente pelo raminho, porque na verdade funcionava, né? Nenhuma superstição se sustentaria se não funcionasse, mas por que funcionava? Eu acho que não era o raminho, eu acho que era o agachar ali e levantar. Mas a tecnologia do raminho funcionava, isso não dá para negar. Você tem outras também, né? Você pega, por exemplo, sachêzinho de gel, carboidrato. Tudo bem que muita gente usa sem necessidade, né? O cara vai fazer um treino treinão longão de 8 km e leva o sachê, não precisa, né? Mas você vai fazer uma maratona, você precisa repor carboidrato, né? Até o Danilo Balu, que é um cético de tudo quanto é uso que você é adepto ainda, que não deve usar nada para correr, reconhece que a partir de 1 hora e pouco de corrida intensa, você tem que repor de alguma forma o carboidrato, né? Para você ter energia, repor a energia para continuar correndo por 3 horas seguidas. E um sachêzinho desse aí é uma coisa que surgiu recentemente e ajuda os corredores, né? Principalmente porque ele tem uma absorção mais rápida, né? Mais fácil a absorção. Quando eu competia, a gente colocava maltodextrina com água, ou água de coco. Era isso que a gente usava. A água de coco é uma das bebidas naturais que tem a maior capacidade de absorção, sais minerais e tal. Mas as bebidas sintéticas hoje
são preparadas para isso, né? Eu, particularmente, nunca fui muito adepto, né, de Gatorade, essas coisas assim. Nunca achei que fizesse muita diferença, não. Porque, na realidade, na realidade eu nunca senti diferença mesmo, de verdade. Segundo, que a gente tem que colocar em prática aquilo que é possível, né, Ricardo? Não adianta a gente querer na época, então eu preciso do Gatorade para treinar, todo treino tem que ter Gatorade. Não era possível, não era uma coisa viável. Então acabei nunca. Mas nem hoje né? Nem hoje você tem razão. Nem hoje né? É, Agora uma aguinha vai bem, né? Uma aguinha não é tecnologia, mas tem que ir tomando, né? Tem que hidratar. Aí um gelzinho junto com a água ali, depois de 1h30 de pancada, ele desce bem, né? Na verdade, eu tomo 45 minutos, se eu vou passar de 1 hora, eu já coloco um gelzinho. Exatamente. E aí eu vou colocando a cada 40 minutos, eu meto um gelzinho para dentro e vamos embora, quanto precisar. Né? Mas é uma tecnologia também, né? Sei, cara. E o que você acha dos pré-treino, pós-treino? São tecnologias também, né? Para ser bem sincero para você, eu não vejo por que usar, mas eu acho que quem usa deve estar sentindo evolução em função disso, né? Eu não uso. Quando eu treino, eu tomo um café preto só em jejum e mais nada e saio para correr. Não faço mais nada além disso. Mas convenhamos, eu estou com alguns milhares de quilômetros de energia estocada aqui para gastar, então eu não tenho ainda uma necessidade tão grande de gerar energia. Agora tem os caras que já estão só pele e osso, aí de repente o cara precisa realmente ter um aporte de energia. Então a gente brinca com isso, né? E claro, mas cada caso é um caso, né, Ricardo? Acima de tudo, né? Acho que eu sempre vou falar que cada caso é um caso. Não dá para ter uma sentença definitiva sobre isso, né? Não beba, não se alimente antes do treino. Eu me sinto bem assim, mas talvez para outra pessoa não sirva, né? Depende do treino que ela vai fazer também. Eu como 30 minutos, 40 minutos aqui. Agora, tem gente que sabe fazer treinos muito mais longos, e evidentemente porque precisa comer. Tem longão aí que o cara vai fazer que ele tem que comer. Como que ele não vai comer? Ele vai ficar o pessoal da Ultra, né? Corre meio período, pô, 4, 5 horas, o cara tem que comer. Então, a cada caso é um caso aí, né? Então, totalmente de acordo em relação a isso também. E até a internet mesmo, né? Esses programas que nem a gente está fazendo aqui. A quantidade de informação que a pessoa tem hoje no YouTube, ou no Instagram, Facebook, é muito grande, né? Antigamente não tinha essa quantidade de informação. Hoje em dia, se o cara quer manjar tudo de corrida, ele consegue, ele tem acesso a tudo na internet. Antigamente, que nem outro dia eu passei, não lembro se eu passei para você o link de um treinador, que ele era do Kipchoge e tal, o cara fazendo uma palestra de quase 2 horas sobre treinamento de maratona. Então, assim, é em inglês, mas tinha legenda, então deu para assistir. É espetacular, né? É um conhecimento que você, antigamente, nos anos 80, 90, você tinha que viajar para a Europa para você aprender um negócio desse. Hoje você senta na frente do computador, dá um play e assiste. Com certeza. E você sabe, Ricardo, que eu está falando isso, eu vivi submerso nesse mundo dos 90 que essas informações não tinham, então era muita percepção própria do que estava acontecendo. Né? Você experimentava uma coisa, experimentava outra, não tinha muita lógica às vezes, então funcionava ou não funcionava. E nisso tudo também tem uma outra coisa que aumenta muito a motivação também, né, Ricardo? Você está compartilhando informações, tudo isso gera motivação e ajuda bastante também, né? Nessa onda entram os aplicativos. Eu não uso, mas a gente começou a conversa aqui, você começou falando de aplicativos que são ferramentas aí motivacionais, né? Você citou que é uma ferramenta que tem no Garmin, que é acho que é parceiro virtual que chama, que é o cara que vai dando o pace ali, você tem que acompanhar, ele vai te dando isso. Mas tem hoje a realidade aumentada também, né? O pessoal que tem isso foi levado para outro nível, né? De metas que você tem que cumprir, etc. E tal. Então toda essa parte de tecnologia também está ajudando de alguma maneira aí as pessoas se motivarem um pouco mais para treinar, com mais informação, com mais orientação. Então tudo isso vem no conjunto ajudando. No final das contas, né, eu acho que as pessoas têm que entender e cada um experimentar aquilo que funciona melhor para si. Eu sou da época das coisas mais simples. Eu me motivo muito facilmente para correr com o próprio desempenho dos treinos, entendeu, Ricardo?
Então presta atenção que a batata está assando para o seu lado aí, que conforme eu vou Você viu meu treino de domingo, né? treinando, aquilo ali, a hora que eu perder treino, eu faço também. Perder peso, né? Mas, Emerson, você, nos anos 90, você tinha treinadores espetaculares, né? Você treinou com o Ricardo D'Angelo, Então, era gente que era muito informada e estudada. Mas agora, assim, a população em geral de corredores, que não era tão grande quanto é hoje, né? Eles não tinham isso, né? Não tinha a quantidade de assessoria que tinha hoje. Então, acho que para esse público aí, toda essa informação que é disponibilizada, que tem cara que até hoje corre sem treinador, né? Sim. O cara vai na raça, né? E mesmo o treinador, você pega, por exemplo, um daqui de Taubaté, o João Elisário, que sempre está aí com a gente assistindo, tal, já participou. Pode ter certeza que ele assiste de tudo, que ele está sempre muito inteirado do que está acontecendo no mundo. Então, você melhora os treinadores, né? E não só os treinadores ultra treinadores, que nem você teve, né? Porque você era requisitado pelos treinadores top, né? O cara, chama bem aí, chega aí para correr. Agora a gente é mortal, né? A gente não tem essa... O Edson Pedroso aqui, ó, foi atleta comigo lá no começo da carreira, ele é de Santa Catarina, tá mandando saudações, um abraço pro Edson Pedroso, tá lá em Santa Catarina, foi atleta da minha época aí também. Sim, Ricardo, esses treinadores, eles eram caras que vinham na liderança ali, na vanguarda, vamos dizer assim, do que era a tecnologia de cada momento, né? Sem dúvida nenhuma, eles tinham condições de aplicar o que de mais atual era conhecido. O Joãozinho hoje é um treinador que está estudando bastante, está também se atualizando, e aí esses treinadores, assim como o João, assim como também está aqui com a gente o Edson Fernandes, que é de Itatiaia, que também é treinador, ele tem que olhar, é muita informação que tem, né, disponível, então o pessoal precisa olhar e ver o que serve e o que não serve, porque nesse mar de informação também tem muita coisa que não serve, né? Não serve você olhar o único treino do Kipchoge lá na quarta-feira e falar, putz, esse é o treino, vou repetir esse treino. Não é isso. O treino do cara é um macrociclo inteiro, um mesociclo inteiro. É um ano inteiro que você precisa entender o que o cara faz e qual que é o conceito que o treinador está aplicando. E existem muitas coisas meio malucas também, né? Aí tem que filtrar, né? O pessoal que quer seguir a linha do autodidata e tem que filtrar bastante, né? Porque a internet é um mar de coisas boas e de coisas ruins também, então tem que ficar um pouco atento e acho que acima de tudo bom senso, né? Você pega até o que você faz, cronometragem, né? Antigamente o cara tinha que jogar um negocinho, né? Colocar o papelzinho, o cara nem sabia direito o tempo que ele tinha feito, né? Sim. Porque era colocação, né? Então não sabia exatamente o que o cara tinha feito. Número de peito, esse eu cheguei a pegar, número de peito que era uma lona com um alfinete de fralda, assim, desse tamanho, alfinete, 4 alfinetes, falei, caramba, isso aqui parece uma armadura, né? Então, tudo isso muda, né? Hoje você já pôs o chip, nem tem chip, né? Você já fica no número do peito, um negócio super leve. Então, tudo isso vai ajudando o corredor a melhorar, né? Uma espuminha desse tamanho aqui, ó, que vai no número de peito, ó. 2 milímetros de espessura. O Alexandre está falando que quem diria que depois de correr se assombrar com a IA System ia se assombrar com tantas novidades assombrosas, né? Ô Alexandre, o Raia System, essa foi... eu tive esse tênis aí também. Nós já usamos cada coisa no pé, rapaz. Quando eu vejo esses tênis de mola do Ricardo aí, eu falo, meu Deus do céu, onde é que ela vai parar, cara? Porque realmente... Assim, falando dos tênis, você pega, por exemplo, eu acho que a tecnologia ela avançou em todos os esportes, né? Desde salto com vara, futebol, tênis. Você pega o futebol, a bola que o Pelé jogava e o gramado que o Pelé jogava não tem nada a ver com o que o Neymar joga. Se o Neymar jogar num campo daquele, ele chora, sei lá, vai pôr uma roupa prateada com ilumínio. Não sei. O cara, entendeu? Não tem. São esportes distintos, o que era o futebol antes e o que é o futebol hoje. O tênis, por exemplo, nos anos 70, 70 para 80 ali, surgiu a raquete de alumínio. Né? Qual a vantagem? Todo mundo joga com raquete de madeira.
Qual a grande vantagem da raquete de alumínio? Não era só o peso baixo. A grande vantagem da raquete de alumínio é que ela poderia ser maior, ela tinha um raio maior. E aí ela permitia um golpe, que é dado um golpe, que chama top spin, que você bate por cima, você bate ela perfeito para baixo, então é um efeito por cima, né? E quando ela cai na quadra, ela quica e desce. Ela não quica e vem aonde você espera, ela quica e vem. Então, o profissional hoje conhece, o cara deu top spin, você já vai mais baixo, porque você sabe que a bola vai vir baixa, e vai vir rápida, perfeito. Os caras que começaram a usar as raquetes de alumínio ganhavam todos os torneios, porque eles podiam usar esse tipo de pancada, né? Porque é uma pancada, top spin você não dá devagar, você senta o braço. E eles começaram a ganhar, e todo mundo começou a reclamar. Não, essas raquetes são uma evolução tecnológica que acabou com o tênis. Agora o tênis... Só que hoje em dia todo mundo usa raquetes de alumínio, de fibra de carbono, né? Depois evoluiu ainda, elas são mais leves hoje e maiores ainda. Porque quando ela é pequenininha, você não dá o top spin, você não consegue acertar o top spin. E maior, você dá aquela escorregada, fica até os pelinhos da bolinha no negócio, você dá uma pancada. Então, são essas evoluções tecnológicas que depois de um tempo, elas se tornam, né? Que nem a grande discussão que a gente sempre tem do tênis, que você fala que é um tênis de mono. Mas assim, você tem um fundamento que é muito real, que todas as situações são feitas por dinheiro. É sempre o dinheiro que está por trás, as grandes empresas que estão por trás. A Nike, que fez o Sub-2, né, depois o Ineos, lá, o Ineos, né? Os caras pegaram o melhor corredor do mundo de maratona, que o cara tem menos de 1,2 correndo a maratona, 1:39 segundos, um negócio absurdo. Pegaram o cara que corre, 2:55 de pace numa maratona, levaram o cara num ambiente plano, Imola, né? É um autódromo, 100% plano, coisa que você nunca vai conseguir na rua, nem em Berlim, nem em Londres, nem em Valência, agora que está na moda, você não consegue. Colocaram o cara no plano, uns 20 pacers pro cara, tipo o Marcão. O pacer fazia 2, 3 voltas no autódromo com o cara, e nem era o autódromo inteiro, era uma parte do autódromo que era 100% plano. Os caras iam ali no pace 2,50 com o cara, 2,49, 50, 51, fazendo um triângulo na frente do cara para cortar o vento do cara. Fora isso, ia um carro na frente com a velocidade exata das 2 horas, lançando um laser no pé dele, a velocidade que ele teria que correr durante 2 horas para ele passar abaixo de 2 horas. Então, aí, o que eu li, não sei se é verdade, que só de cortar o vento do cara, o cara correr no vácuo durante 2 horas, já aumentaria de 5 a 7% a performance do cara. De ser plano, já é uma corrida perfeita, porque você encaixa e acabou, você não tem nenhuma variante para te atrapalhar. Então, se você pegar 5% no pace de 2,50, você que é bom de matemática, 2,52, quanto que vai dar o pace? Só o vácuo que ele correu. Vai dar o sub-2. Então, os caras são espertos. Os caras falam, nós vamos criar um tênis, nós vamos falar que esse tênis faz o cara correr mais rápido, o tênis vai ser uma pena, você já segurou o meu tênis na mão lá. Tudo isso para convencer que você vai usar um tênis que não é... Ricardo. Não, você pega em Berlim, teve uma maratona em Berlim, que eu achei emblemática a foto. Na época que tinham lançado o Next, né, o Vaporfly Next, e só tinha rosa e verde, só tinha 2 cores. Hoje o Fábio, tem tudo bem. 50 cores. Qual que o Fábio usa? O Fábio tem, acho que ele tem o rosa, Qual que o Fábio ia comprar? Se eu não me engano, era o rosa. Eu tenho o rosa também. Porque só vendi o rosa, né? O verde esgotou, daí veio pro rosa. Foi a segunda leva. Eu comprei o rosa. Hoje eu tenho o rosa e um branco. Mas eles tiraram uma foto do pé dos amadores e dos profissionais, aquela turmona da frente ali, né? Todos de verde e rosa, parecia Mangueira, escola de samba. Todo mundo, porque lá o poder aquisitivo é alto, os caras, né, qualquer amador compra o tênis. Então, e todas as marcas já lançaram tênis com essa placa. E eu te garanto que meus tempos não melhoraram com a placa. Os tempos meus de 10, 21, 42 são exatamente os mesmos. Meu recorde do 21 foi com tênis sem placa. Nunca mais eu fiz aquele tempo. Também não corri com o Vaporfly 21. Mas, assim, na prática, para mim, não fez diferença.
embora eu adore correr com tênis por causa da posição que ele te deixa. Então, só para iniciar a discussão, dizendo que eu não acredito nisso de que o tênis resolve o problema. Mas é lógico que é uma tecnologia melhor, como é a raquete de alumínio quando ela surgiu. Nenhuma das muitas tecnologias que nós apontamos aqui, ó, passando por tecido de camiseta, bermudas, ou shorts, meia, seja de compressão para canela, panturrilha ou somente a meia, calçados, tecnologia de conhecimento para aplicar um treino melhor, técnicas de treino, tá certo? Tecnologia de alimentação, tecnologia de hidratação, vamos inventar um negócio aqui que seria tecnologia motivacional, que seriam os aplicativos que te ajudam, né, a se manter motivacional. Nada disso funciona sem o feijão com arroz do treino, né, cara? Tem que treinar. Então, é claro que o tênis não vai resolver problema nenhum. Eu estou de acordo. Esse pessoal que está acompanhando a gente aqui, eu percebo aqui pelos comentários, a gente tem uns comentários aqui para fazer. Tem treinamento, cara. Claro, todo mundo vai estar de acordo com isso. Eu, você, nossos amigos que estão acompanhando aqui. E quando a gente fala desse pessoal lá da alto rendimento lá da frente, é aquela coisa, né? Às vezes o cara que está correndo um segundo mais rápido na prova, é o cara que tomou Gatorade, os outros falam, putz, mas naquele momento do esforço máximo, que ele está ficando para trás, fala, é aquela maldita Gatorade que o cara tomou e eu tomei água. Ele vai achar que é isso. Então o tênis, ele é isso também. Tá todo mundo usando um tênis que é 0,001% melhor, a performance é decidida por isso, por 0,01%. Então, todo mundo vai querer usar esse tênis, né? Que é 0,01%. Eu achei também a sacada da Nike de marketing foi espetacular. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Criaram toda uma condição. Muita gente acha que o recorde da maratona é sub 2. Não é esse o recorde da maratona. Tem várias coisas que foram feitas ali que não são permitidas de serem feitas numa prova. Sem falar em doping, né? Sem entrar nesse assunto, no início era particular, né? Então, mérito. Se eu estiver errado, alguém pode até comentar aí, porque eu não tenho certeza, mas não teve doping que o cara fez. Não teve doping, assim, tem de todos os aspectos que a gente pode... Ou melhor, não teve antidoping, né? Na verdade, o antidoping, geralmente, a federação faz, né, do atleta de competição, ela faz no período antes, né, não é no dia. Até faz no dia, mas para pegar alguma substância que seja estimulante, mas ela vem fazendo ao longo da preparação do cara. Não sei, eu acho que ele não teve antidoping. Mas tem um outro aspecto que é ainda mais importante em relação a isso, Ricardo, desse Breaking Two aí, que eu acho que é o seguinte: independente deles terem criado uma barreira de vento, eu acho que essas coisas, elas ajudam a desenvolver tecnologia. Acho super legal isso, né? Mas além de tudo que foi criado favorecendo ele, tem um outro aspecto que complica tudo mais. Ele ia correr em Londres, né? Com o Bekele, não é isso? Contra o Bekele. Isso. O Bekele machucou na última hora, não foi. Seria muito diferente essa disputa se tivesse um adversário, por exemplo. Aí já é diferente, porque se ele está ali lá no quilômetro 36, 37, a hora que o bicho realmente está pegando, que está ali aquela hora do vou, não vou, vai dar, não vai. Se ele tem um adversário cafungando no pescoço dele, ele fala, poxa, se eu quebrar, o cara ganha, independente do tempo que eu fizer. Vou arriscar fazer o sub 2 ou vou esperar e ficar aqui e tentar ganhar no sprint para ser campeão? Entendeu? E aí, qual a decisão que eu tomo? Vou tentar o recorde sob o risco de quebrar, o outro, meu adversário vai fazer o recorde e vai ganhar, ou eu vou me preservar para uma chegada onde eu vou garantir que eu vou ser campeão? Os dois iam pensar isso. Não é um pensamento só de um, os dois. Então, essa situação que foi criada aí nesse projeto da Nike, o cara estava sozinho. Se ele quebrasse, ia ser só uma frustração que já tinha acontecido, né? Já não tinha dado certo, mas ele não ia perder para ninguém. Agora, você acha que, por exemplo, uma dessas maratona major, que tem uma fortuna de premiação, a que ponto que o cara vai se arriscar? Ele só vai se arriscar se ele estiver ali no final, muito tranquilo em relação à posição,
E outra coisa, né, cara, os coelhos que levaram ele boa parte do tempo numa prova normal, e aí um ponto importantíssimo, numa competição normal, o coelho tem que largar junto, ele não pode entrar no percurso. Então, que time de coelho é esse que levaria o cara até o 30, não sei até que quilômetro que ele teve coelho lá, mas que time de coelho seria capaz de produzir? No Breaking Two, no final, entraram na reta com ele ainda para puxar, entrou todo mundo. Mas Virou tipo um carnaval, assim, para empurrar o cara não conseguiu. é, E até o 21, quem puxou ele foi o Cercenai Tadese, lá, o Eritreu, recordista mundial, ex-recordista mundial da meia pois maratona. é, O então. cara tem 57 minutos na meia, puxou o Pois cara. é, cara, mas a questão é assim, numa prova normal, numa competição comum, que tipo de coelho ia levar ele até o 35 quilômetros, 34, 35, 35? Acho que nem pode, né? Os coelhos até o 30 Não, só, né? pode. Pode ter até quando o cara aguentar, só que quem é que aguenta? Mas eu acho que coelho sai no 30, Não, não sai? cada prova contrata, na época que eu corria, cada competição contrata um coelho e para a distância que o cara conseguia ali. Geralmente eles combinam 30, 32, porque é onde os caras conseguem chegar. O cara que, o cara que Não, consegue ir no ritmo de recorde do mundo até o 36 quilômetros, ele fala, não, peraí, então eu não vou ser coelho, vou correr ali que se eu cheguei até o 36, né? É, o Vanderlei Cordeiro, a primeira maratona que ele ganhou, se não me engano, foi em Reims, na França, ele era coelho. Os caras contrataram ele para correr 32 quilômetros, um determinado ritmo. Ele foi lá, foi largou, ele embora. fez o ritmo, o pace que tinha que fazer, porque ele foi contratado para fazer aquele pace. Se alguém ia, se não ia, não tem problema. Ele tinha que fazer aquele pace, ele fez. Chegou no 32, ele estava sozinho. Falou, quer saber? Eu vou continuar. Não é proibido continuar. No contrato dele não falava nada. Ele foi, continuou e ganhou a prova. Foi a primeira maratona que o Vanderlei Cordeiro ganhou. Posso estar errado, mas acho que na prova que o Kipchoge fez o 2:1:39 ou 38 lá, ele chamou o coelho. No meio da prova, ele falou pro cara, é aqui que você tem que correr, você corre aqui na minha frente. O coelho já não estava aguentando, no meio da prova. É, Ele foi batendo 2:50, 2:51, 2:49 a prova é, inteira. O último ele distraiu, errou, bateu 2:41. sim, mas aí Cara, aí você já está falando já de uma. O Kipchoge já é um atleta excepcional. E para poder fazer esse suporte para ele, vamos entender que o cara também tem que estar ali um pouquinho assim abaixo dele só, né? Não é muito não. a Nike historicamente é uma grande marqueteira, né? Sim. Os caras sempre fizeram sucesso, desde os anos 80, que eles conseguiram aquele na Air, que ia ser banido, porque ajudava também, porque tinha uma espuma embaixo, uma bolha de ar embaixo, né? Fizeram aquele escândalo, todo mundo comprou tênis, todo jogador de basquete compraram, que subia mais, e não acontecia nada disso. Porque não existe criação de energia, né? Se criar energia, você não precisa comprar um motor, você compra uma placa dessa e sai andando. Então, criação não existe. Em algum momento a energia foi dispensada para você ir para frente. Só que a Nike, eles são especialistas nisso. E agora as outras empresas se viram obrigadas a ir atrás, porque senão ninguém compra o tênis dos caras. O Vaporfly entra, acaba, custa R$1.400 o tênis. Entra, você tem que correr lá no site para comprar, acaba. Né? Só uma fábrica tem padrão de qualidade para fazer o tênis no mundo. Então, tem toda uma aura que os caras criam em volta do tênis, todo mundo quer o tênis, compra o tênis. Né? Não sei, se realmente ajuda, eu não sei. Eu gosto de correr com o tênis, porque ele é leve, é O alto. Robson Alves, cara, Robson, só para falar, ele é treinador lá em Descalvado, foi atleta da minha época também, foi companheiro, nós moramos lá em Barão Geraldo, lá em Campinas, perto da Unicamp, e ele é treinador, ele colocou aqui que o Frank Caldeira ganhou a maratona de São Paulo sendo coelho, é verdade, o Frank era coelho, acabou ganhando a maratona. Deixa eu só dar uma resposta rapidinha aqui para uma galera que escreveu. Eu quero falar aqui que o Robson está colocando para a gente continuar nesse assunto do tênis, tá? O Washington Reis está falando dos atletas está conseguindo pela internet, que não está legal lá, mas que o nível caiu, questão de treinamento, tem vários pontos aí, né? A gente pode até fazer uma live e falar um pouco sobre isso depois. O Robson e o Leonel estão falando da conga. Eu também, eu já corri de conga. É o que tinha, né? Claro. Hoje vai perder All-Star, cara, não é mesmo? A Tá com conga, saudade, bamba All-Star esse tempo da cabeção. vida. Aí é o seguinte, ó, o Robson está falando, eu vou ler aqui a post do Robson.
O tênis da década de 90 era muito mais minimalistas, né? Os tênis eram minimalistas. Sola baixa, próxima ao solo, e hoje o drop, né, a diferença, continua baixa, em torno de 6 milímetros. Até os modelos mudaram atualmente para essa tendência. O que eu gostaria é de ler relatos de atletas que utilizam as duas formas. A briga das grandes multinacionais esportivas Adidas e Nike fizeram todas as outras seguirem essa tendência, claro, é o que o Ricardo falou, e qual era o meu tênis quando eu venci a São Silvestre, esse era minimalista. Então, assim, o que eu vou falar a respeito de tênis? Vamos dar uma revisada no conceito geral da coisa, né? Nós temos uma mecânica natural de corrida que não precisaria de um calçado para correr. Vamos pensar no primeiro momento assim, naturalmente falando. Quando nós combinamos essa live aqui semana passada, o Ricardo falou que não era para eu citar o homem pré-histórico. Mas eu vou citar agora. O homem pré-histórico corria sem calçado, né? Mas provavelmente ele não treinava para competir. Provavelmente ele não corria no asfalto. Provavelmente ele era muito bem adaptado aonde ele vivia e provavelmente ele não tinha sobrepeso. Então aí começam as coisas. Mas o ponto mais importante é essa questão do quanto que se corre. Então, por que um fundista, a gente recomenda muito ao fundista que vá correr estrada de terra ou que treine na grama de vez em quando e tal? Porque para o atleta melhorar, para o corredor melhorar, ele precisa fazer muitos treinos, ele precisa repetir muitos treinos para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, para melhorar, fortalecer os músculos. Tem muito volume de treino que precisa ser feito. E todo esse volume de treino que precisa ser feito, né, e muitas vezes melhora-se treinando um pouquinho mais de volume mesmo. Todo esse volume de treino, ele acaba sendo uma sobrecarga para as articulações do pé, que me parece que é acima do que a gente consegue se adaptar. Então, por isso que você tem uma estrada de terra, que ela absorve melhor o impacto, você tem um tênis mais alto, que é mais macio, que absorve mais o impacto. Para quê? Para que você consiga fazer um volume de treino maior, para que você consiga trabalhar mais horas com a frequência cardíaca alta, para se adaptar mais, tudo para você conseguir treinar mais e preservar a articulação. Porque não é possível a articulação dos pés suportar todo o volume de treino que a gente precisa fazer para melhorar outras coisas sem uma proteção. Então precisa dessa proteção. Porém, no momento de competir, no momento da pancada, no momento que você quer desempenho nas competições, esse amortecimento tem que ser mínimo. Então, a São Silvestre e Robson, eu corri com um tênis que eu tinha ganho no Japão, um ASICS com solado extremamente baixo. Né? Agora, o atleta precisa estar também adaptado a esse calçado. É a mesma coisa do atleta que corre pista, né? Os calçados de pista para fundos quase não tem amortecedor, muito pouco. E aí quem não está acostumado que corre, fica com as panturrilhas arrebentadas no dia seguinte, né? Porque não está adaptado com aquilo. Então, calçado mais alto, correr em estrada de terra, em terrenos mais macios, por quê? Para que eu possa suportar todo o volume de treino que é necessário ser feito para eu melhorar um monte de outras coisas que eu preciso melhorar. Agora, a corrida, a competição, ela geralmente, né, ela é no asfalto. Sendo lá no asfalto, ganha quem corre mais rápido, quem consegue ter resposta mais rápido. E o Ricardo acabou de mencionar, a energia não é criada, na verdade o tênis ele dissipa a energia. Então, numa situação de competição, quanto menos energia eu deixar na espuma do tênis, melhor. Só que para tudo isso também tem um limite. Eu não posso usar um tênis extremamente baixo, porque eu não vou ter, a minha musculatura não vai estar preparada para aquele impacto, para aquela resposta, eu vou acabar pregando também. Então aí que existe esse ajuste de um tênis um pouquinho mais baixo, um tênis um pouquinho mais alto, atleta que se adapta um pouquinho mais aqui, as marcas criam uma espuma um pouquinho menor. Né? A Adidas lançou aí uma linha de tênis muito bom para competir, para treinar, que era leve, mas tinha uma maciez intermediária. Então tudo gira em torno desses ajustes, um pouco para cá, um pouco para lá. Quando a gente fala em amortecimento, quando eu falo em estrada de terra, essa coisa toda, é o quê? Preservar a articulação para conseguir fazer um grande volume de treino. Agora, a competição ela é no asfalto, ela é no piso rápido, né? Para você ter uma ideia, as pistas onde se disputam os Jogos Olímpicos, Mundiais, essas coisas, quem não conhece, é uma pista de borracha, e a densidade dessa borracha, quando a pista é para uma competição,
de nível internacional, ela é muito mais dura do que uma pista feita para treinamento. São borrachas diferentes. Então, pistas construídas para Jogos Olímpicos geralmente não serve para treinar, porque ela é muito dura, ela machuca muito o atleta. Pra você ter uma ideia da diferença das coisas. Por isso que a gente tem os tênis mais macios, então, por isso que nós precisamos buscar estradas de terra, né? O Leonel mora lá em Botucatu, perto da Unesp, lá tem umas estradas de terras fantásticas para treinar. Aqui em Taubaté, nos Arrozais, tem estradas de terra das melhores que eu já vi para correr também, porque são pisos onde você tem um amortecimento, impacto que permite você treinar mais, preservando as articulações. Agora, quando a coisa é desempenho, quando a coisa é velocidade, aí eu tenho que usar um calçado que tem uma resposta melhor, e aí segue o baile, né? É esse desenvolvimento todo que a gente está falando. O Emerson sabe que eu fui um adepto do minimalismo, adorava correr de tênis baixo. O tênis para mim tinha que ser seco, eu gostava muito de tênis seco. Então, não é que agora os tênis são minimalistas ou foram. Os tênis, teve uma fase minimalista, que não faz muito tempo isso. 8 anos, talvez, 7 anos. E aí todas as fábricas começaram a fazer tênis extremamente baixos, extremamente secos. Só que assim, não é tênis para todo mundo. Por quê? O cara que está começando a correr, ou que está com sobrepeso, ou que corre devagar, ele fica muito tempo com o pé no chão. Se você for medir um cara rápido, um cara leve e um cara pesado ou lento, em microsegundos, que o cara fica ali no chão batendo o pé, um aterriza e sai, o outro quica no chão. Então, para quem está começando a correr, o ideal é usar um tênis mais almofadado, digamos assim. Só lembrando que o drop não tem nada a ver com a altura do tênis. Tem tênis dessa altura com drop 4, drop 2. E tem tênis dessa altura aqui com drop 12. Então, o drop é a diferença entre a frente e a traseira do tênis. É o desnível que o tênis tem. Um cara que é lento e está começando a correr, ele precisa de um drop alto. Por quê? Porque ele ainda corre espalhado, ele precisa de ajuda, ele precisa de contenção no pé dele, ele precisa de amortecimento, porque ele vai aterrissar e sair. Com o tempo, que ele vai ficando mais leve, mais rápido, essa necessidade vai diminuindo. Embora nos treinos de rodagem, ele ainda precisa de um tênis para fazer um carinho no pé, digamos assim. Você precisa ir mais leve, você vai correr mais devagar num treino leve, você vai fazer uma rodagem aí de descanso, você vai mais devagar. Então você também, mesmo quem é rápido, vai bater mais o pé no chão, vai sentar, vai pisar e sair. Esse cara, ele tem que ter um tênis mais almofadado, mais alto para esse dia, até porque pode dissipar energia, não interessa a velocidade. E ele tem que ter um tênis para poder tirar o pica-pau do toco, que é para dar porrada mesmo. Esse aí, ele tem que ser mais seco. Não sei o quanto mais seco. É quanto a pessoa se sentir confortável, mas ele tem que ser, porque ele não pode dissipar energia. E outra, as corridas mais rápidas, que nem pista, o cara não precisa de amortecimento, porque ele encosta saindo do chão. Então você pega um tênis que nem o Vaporfly, por exemplo, que a gente está falando aqui, ou esse novo da Adidas, o Adios Plus, aí, Pro, sei lá, Adios Pro, eu acho. Eles são tênis altos e com drop alto. O drop alto ajuda porque esses tênis foram feitos para maratona, eles não foram feitos para 5, 10 quilômetros. São 2 tênis feitos para maratona. E na maratona, por melhor que o cara seja, no final da maratona, ele não está mais no antepé tranquilão. Ele começa a trazer, porque o quadríceps está cansado, um monte de região está cansado. Então ele começa a precisar mais dessa ajuda. Então esses tênis são altos por isso. Eles poderiam ser mais baixos, se for com uma prova de 5. Como tem, a Adidas no começo do ano lançou um tênis com a tecnologia do Adizero, do Adios Pro, desse aí que tem placa agora, baixinho. O bicho é um curisco, voa. Só que se você for fazer uma maratona com ele, você tem que ser muito profissa, você tem que correr o tempo inteiro no pico do pé. Você tem que estar muito leve e muito rápido. Aí ele funciona. Então, ou seja, é para muito poucos. Esses tênis aí, eles são altos. O drop também é alto porque é um tênis de maratona. Só que qual é o grande esquema desses tênis? Quando você põe um tênis desse, quem tem vai me dar razão, você mal consegue andar com esses tênis. Você não consegue andar. Ele é instável. Eles são moles e eles projetam você para frente. A hora que você pisa, você fala, nossa, eu vou cair para frente. Essa é a sensação de que tem uma pessoa. Se ele for testar na loja, andar na loja, ele não compra. Por quê? Tem-se que os caras que vão correr com esse tênis têm que ser rápidos e têm que ser leves.
Um cara pesado que pisa de calcanhar, ele entra de calcanhar, ele pode esquecer esse tênis aí, ele não vai aproveitar o tênis. É um cara que entra de antepé. Ele já entra com meio pé, entra saindo. Por isso, toda aquela traseira do tênis, ela só fica esperando o final da prova. Ela está ali só para o final da prova, para ajudar o cara, se o cara precisar. Porque, tanto que a proteção embaixo, a sola do tênis, a parte de borracha, ela só tem da metade do pé para frente. Atrás, ela é a própria espuma do tênis. Então, quem corre com esse tênis, para aproveitar o tênis, ele tem que correr com antepé, o tempo inteiro. E ele já é projetado por isso, que ele te empurra para frente, ele joga o seu corpo para frente. Por isso o corredor sobe muito o joelho, para desequilibrar para frente. Quanto mais você subir o joelho, mais você desequilibra para frente. E aí você vai aproveitando a gravidade para te aumentar a velocidade. Esse tênis tem esse tipo de estrutura, esse tipo de engenharia. Ele é projetado para frente, e ao contrário do que muitos dizem, a minha opinião é a seguinte: essa placa não está aí para te jogar para frente. O Zoom X, que é usado no Vaporfly Next e em outros tênis também, assim como as outras espumas novas que eles estão usando nesse tênis, elas são espumas extremamente móveis. Se você pegar um Adidas Ultra Boost, ele parece um chiclete batendo no chão, porque ele bate, ele treme, você sente a trepidação de tão responsiva que é a borracha. Os caras põem 2 dedos de borracha hiper responsiva, o tênis ele fica perdido. O Ultra Boost é um tênis para você correr devagar. Por quê? Ele tem uma ultra responsividade, mas ele é muito arisco. Ele vai para o lado, ele quica, você sente a trepidação dele. Já o Adios normal, sem ser esse com placa, ele tem a mesma espuma, só que ele é baixinho. Então ele trepida muito menos. Vários recordes mundiais foram quebrados com o Adios, da Adidas, esse mais baixinho. Por quê? É uma espuma extremamente arisca, extremamente responsiva, só que ela ainda é estável, porque ela é pequenininha. O que a Nike fez? A Nike aumentou a espuma do tamanho do Ultra Boost, só que ela pesa 1/3, de metade a 1/3 do peso do Ultra Boost. Então, se o Ultra Boost está ali com 320 gramas, o Vaporfly está para 180 gramas. É muita diferença para quem está correndo. Para quem corre, é uma diferença estratosférica isso daí. Só que a espuma era tão arisca quanto o Ultra Boost. Então, e quem já correu em lugar que não é perfeito para corrida, que o solo é ruim, com o Vaporfly sabe do que eu estou falando, ele escapa para o lado, ele vai. É um tênis extremamente complicado de correr. O que eles fizeram para segurar a impulsividade dessa espuma, que é super leve, mas é super responsiva? Eles colocaram a placa no meio para conter toda essa escapada, e aí o tênis ficou estável. Esse é o esquema da placa de alumínio, de fibra de carbono. E eles colocaram a fibra de carbono por ser mais leve, para deixar o tênis mais leve. Porque você tem o Zoom Fly, por exemplo, que ele tem a placa. Ele tem a placa dentro, só com a placa de nylon. Então o tênis fica mais pesado. Então eles usaram toda a tecnologia possível da Nike para criar um tênis leve, hiper responsivo e estável. Aí veio o Vaporfly. É desse tênis que nós estamos falando. E ele é alto justamente para dar tudo isso de responsabilidade, com a placa para dar estabilidade. E atrás ele é muito alto justamente para segurar o final de uma maratona ou de uma corrida mais longa, que qualquer corredor, seja ele profissional de ponta, seja ele amador, ele vai perdendo toda aquela postura perfeita de corrida e ele vai precisar desse tipo de proteção atrás, esse tipo de conforto no final da corrida. Então, esse tênis não necessariamente ele tem uma vantagem dos outros tênis. Essa é a minha opinião. Ele tem uma vantagem, porque ele tem uma espuma extremamente responsiva, como tem o Boost, como é o Boost da Adidas. Só que a Nike conseguiu controlar toda essa agressividade do tênis com a placa, coisa que a Adidas não conseguiu. Eles diminuíram, então ficou um tênis, né? E mesmo assim, o Adios Boost, ele pesa perto de 220 gramas, o meu. O meu Vaporfly pesa 160 gramas, quase 39. Chaveiro no pé, né? Então, a Adidas deu esse passo. Um tênis extremamente responsivo, estável e confortável. A Adidas não conseguiu fazer isso de imediato. Eles demoraram esse ano inteiro. Agora, no final do ano, eles lançaram um tênis. Só que no meu tamanho ele tem 240 gramas. O Vaporfly tem 180 gramas. 160 gramas no 39. Então, a diferença ainda é grande. Só que a Adidas já deu as caras. Falou, estou aqui. E a Adidas,
muito mais tradicional do que a Nike, né? A Adidas é a marca de tênis de corrida mais tradicional do mundo, né? Briga com a Nike, porque a Nike é excelente de mercado, mas você vai ver em tempo de fábrica, de tudo, a Adidas é muito mais antiga, tem muito mais cabedal, muito mais inteligência e know-how envolvidos. Agora, a Nike paga muito bem os atletas, né? Só tem atleta de ponta e tem um pessoal excelente trabalhando lá dentro. Mas hoje a briga é essa, são espumas extremamente responsivas que têm que ser controladas. Aí eu concordo. Agora, falar que o Vaporfly dá vantagem em cima de um tênis normal, dá. Mas se você pegar um outro tênis hiper responsivo, como a Skechers tem feito, como a própria Saucony tem feito, a Adidas agora está chegando, é a mesma coisa, né? A questão é você controlar a impulsividade do tênis com essas placas aí, que eles estão tentando, sem tirar a vida da placa. Porque alguns estão tirando a vida da placa. Ele mete a placa lá no meio, o material acaba se anulando, digamos assim. E aí o pessoal já não compra. Agora o Vaporfly deu certo, o pessoal compra. Entendeu? Então, na minha opinião, em questão de tênis, essa foi a grande alteração. Uma espuma extremamente leve, muito leve, perto das que existiam, muito, muito, muito responsiva e agora controlada. Então, isso é uma evolução tecnológica. E que eu não acho que seja um doping tecnológico, essas coisas que eu falo aí. E eu acho que esse negócio de banir o tênis foi a própria Nike que inventou. Espero não ser processado. Mas a Nike que inventa, né? Eles fazem essas coisas, meu tênis é melhor, vai fazer você correr mais rápido. Todo mundo compra e talvez não seja isso. E aí, Edson, Você falou, hein, Ricardo? Tudo isso para justificar o tênis de mola que você gosta de usar. Eu já falei que quando você for correr comigo, você pode escolher o meu e o seu Ricardo, tênis. sinceramente, cara, eu não vou colocar nenhuma linha aí, porque você estuda essa coisa de tênis aí, acompanha isso. Eu não tenho nada para dizer. Eu brinco bastante com você. Eu acho que tênis é uma mola, essa coisa toda. Não sei, eu acho que é cedo ainda para dizer se sim ou se não, mas eu não tenho nada para contrapor o que você está dizendo. Eu acho que você conhece desse assunto muito mais do que eu. Eu tô quase igual o Wagner aqui, ó, falando que é o que chute 2 voltas na canela e larga o laço. Você viu que chute marrom, não, isso aí vermelho, é pra você viu acabar. isso aí, cara? É Isso é pra acabar. sacrilégio, cara. O Eduardo J. Edu, não sei se é assim. Eduardo Edu, Arequipa, Peru, presente. Eduardo, um abraço. Eu treinei em Arequipa em 1900, vixe Maria, 1990, 91. Fiquei hospedado no Hotel de Turistas e me machuquei descendo o Misti, o vulcão Misti. Me lesionei a canela ali em Arequipa, mas é um lugar muito bom. Arequipa é cidade branca. Fica ali nos Andes peruanos. O Marcos Martins, você já passou em Arequipa, Marcão? Você já passou por lá? Você que viajou de Jeep aí. Eu tô para ir para Machu Picchu de moto em breve. Pretendo rever Arequipa, se Deus quiser. O Edson está falando que tem um Zoom Fly 3 com placa, que é difícil de andar. Isso aí, tem mais gente falando aqui. As 2 últimas maratonas que eu fiz com o Zoom Fly, porque eu não tinha o Vaporfly. E é um tênis excelente para fazer maratona. Pode fazer tranquilo, que é muito da hora. Mas lógico, o Vaporfly é melhor. Estou perguntando aqui o seguinte, ó. Deixa eu te falar com o pessoal. Gilberto Miranda, treinador de Londrina, tá falando que tá legal a live, que tá bacana o assunto. O Leonel tá falando das estradas de terra lá onde ele mora, que é uma maravilha. Sérgio Franklin, conterrâneo lá de Santo Antônio do Sudoeste. Pranchita começou a correr agora. Força. Vamos em frente que a terra é terra de campeão, hein, Sérgio? O José Roberto Medalha quer saber a sua opinião sobre o Fila Racer. Deixa eu só terminar aqui, você já fala sobre o Fila Racer Silva, que eu acho que é uma homenagem ao German Silva, o corredor mexicano, que foi um grande destaque lá nos anos 90. O Robson falando que a Adidas é alemã, né, dos 2 irmãos, brigaram, um fundou a outro, um ficou na Dassler, né, e um fundou a Puma, né, o outro ali, que é o patrocinador vitalício do Usain Bolt.
O Robson está falando para eu te desafiar em 500 metros de que chute. Boa. Um abraço, o Eloy José está mandando um abraço lá do Petrópolis, do Rio. O Dani Cleiton Correia, um abraço, Dani, lá de Santo Antônio, forte abraço para você. Um abraço para sua mãe, para toda a família e os amigos de infância aqui me acompanhando também. O Ricardo, Fila Racer Silva, acho que é homenagem ao German Silva, mexicano, não tenho certeza. A Fila, eu gosto dos tênis da Fila. Eu já usei tênis da Fila, acho muito bom. O Kenya Racer 3, o melhor deles que eu tive até hoje. O Silva, ele veio para mostrar que a Fila está por dentro do que tem acontecido nos tênis. Eles colocaram a placa, né, nesse tênis. Quem corre com ele diz que é um tênis extremamente gostoso de correr, que é um tênis que vale a pena comprar, até pelo preço, né? Que perto dos tênis com placa, ele é um tênis mais barato. Diz que o acabamento do tênis é muito bom, e que esse pop que ele dá no chão, né, a pisada, é muito agradável. Diz que apaixona o tênis. O ponto fraco dele, que eu vejo, é o peso, né, porque ele pesa quase 300 gramas. Né? Então, ele é um tênis que é colocado na estante de performance da Fila, mas ele é um tênis pesado. Para mim, por exemplo, é um tênis pesado. Às vezes, para uma pessoa mais pesada, não estou dizendo gordo, porque às vezes o corredor é mais alto, tem 1,68 de altura. Às vezes o cara tem 1,90 m de altura, ele tem que tomar cuidado com o tipo de tênis que ele vai usar. Né? Pode até funcionar para competição. Para quem é leve, eu acho que o Fila Silva, ele é um bom tênis de rodagem. É um bom tênis para você fazer treino de qualidade e rodagem com ele. Quer dizer que ele é extremamente confortável, macio, gostoso de correr. Como é o Vaporfly, ele é extremamente macio. Só que ele pesa 180 gramas, o outro pesa 300. E isso no pé faz uma diferença enorme. Então eu acho que a Fila está indo para o caminho certo, mostra que está antenada, o tênis é bom. Eu estou com vontade de comprar um tênis desse para fazer treino de qualidade. E eu tenho amigos que têm e só falam bem do tênis. Mas eu acho que para competir, talvez uma maratona, talvez. Mas eu acho que os tênis mais leves são mais apropriados para pancadaria mesmo, 5, 10, 21, e até maratona, né? Eu acho que os tênis mais leves, com menos de 240 gramas, eles são mais apropriados para esse tipo de coisa. Mas eu estou achando que a Fila vai chegar ano que vem com alguma coisinha nova, meio Kenya Racer 3 com placa, aí vai vender bastante, porque o Kenya Racer 3 era um tênis muito bom de correr, e muito barato, né? Custava 200, 300 reais, já promoção 199, era um tênis espetacular. Eu tive dois Kenya Racer 3 e achei espetacular. Eu acho que a Fila tem esse cabedal para fazer um tênis espetacular aí. Vamos torcer, né? Sim. Já rendeu aqui, Ricardo. Quando eu for para Arequipa, estou convidado para comer uma comida especial arequipenha, adobo arequipenho. Apesar que o ceviche no Peru é espetacular, né? Com a... Como é que é o nome da cerveja, Enzo? O Enzo gostava de tomar Inca Kola. E... O Marcão que é apaixonado pelo Peru, né, cara? O Marcão vai direto lá para as montanhas, pega o jipe dele, vai lá, tola lá. Tem né, uma cerveja negra lá espetacular. Esqueci o nome aqui agora. Bom, Eduardo, obrigado pelo convite. Bom, o Ricardo, tem mais aqui, ó. O Rob está perguntando do Salcone Kinvara 10. Com esse nome, Ricardo, acho que você deve conhecer. O Kinvara, eu sempre tive o Kinvara, desde que eu comecei a correr. Desde o 4. Eu sou apaixonado pelo Kinvara, sou parcial para falar, porque é um tênis diferente. Quem já correu de Kinvara sabe que ele é diferente de todos os outros tênis. Nenhum tênis lembra a sensação de correr com Kinvara. Ele tem um drop baixo, um drop de 4, né? Então, ele exige um pouco mais da panturrilha, porque a parte de trás ela não é tão alta. Então, ele começa a ficar mais plano o tênis.
Eu acho que o ideal é sempre a pessoa ter diversos drops em casa, não vários tênis, mas, por exemplo, você tem um tênis de rodagem, um tênis de competição, um tênis intermediário, com drops diferentes, até para você estimular de maneiras diferentes a sua musculatura. E o Kinvara para uma rodagem é espetacular. O Kinvara é um tênis muito coringa, muito. Dá para você ir para uma prova de 5, de 10, 21, 42, para rodagem de longão, para descansar a perna, isso que é espetacular. Fora isso, a pancada que ele dá no chão é muito gostosa, é um tênis realmente espetacular. Eu iria sem dúvida no Kinvara 10. Teve uma promoção recente aí de Kinvara 9, se não me engano, que estavam vendendo, estou chutando aqui, R$500, 2 Kinvaras, tinha que comprar 2. O pessoal se matou de comprar Kinvara. Eu não comprei porque o meu estava novinho ainda. Então eu deixei o meu quietinho ali, e o meu para aquele dia que eu falo, putz, hoje eu vou fazer aquela corrida da hora. Aí eu ponho o Kinvara e saio para ser feliz, porque é um tênis realmente espetacular, super recomendo, e pode ir firme que você vai ser feliz. O Luiz Martinez está falando que é nascido em Garça, olha só, é cidade da minha esposa, Luiz. A gente de vez em quando vai lá visitar a Garça. E passamos por Jaú. Um abraço para você, porque é fã do Fila, da marca Fila, né? Legal, bacana. Ô Ricardo, e aí? O Edson está falando que fez 55 quilômetros do desafio do frio lá em Ubidici com o Kinvara. Parece que o tênis é famoso aí, hein? Ô Ricardo, vamos deixar o pessoal dormir 1h30 já, né? 10 horas, vocês não vão treinar amanhã não? Fica aí. Tiro na rampa. Você vai ter tiro na rampa amanhã, Ricardo? Tiro na rampa. 35 minutos de tiro na rampa. Parabéns, excelente treino. O José Gama, filho de Garça. José Barbosa de Jaú, conhece? Corri com ele na década de 90. Olha, eu não conheço, mas talvez o Luiz Martinez aí conheça. Nessa época eu não frequentava aquela região. Pessoal, é espetacular a conversa, a interação de vocês. Vamos pensar no assunto aí para a semana que vem. Quem tiver sugestão, manda aí nas redes sociais aí para a gente pode conversar. Percebi que o assunto do tênis rendeu. Se nós não falar sobre tênis na semana que vem, na outra a gente pode falar, ou ainda na outra, né, Ricardo? O pessoal gosta muito desse assunto. Acho que você tem muito conhecimento para falar aí. Muito mesmo, conhece profundamente. E acho que é um desperdício a gente perder isso. Vamos aproveitar. É que o tênis é a ferramenta, né? Mas como a raquete de tênis é para o tenista, o tênis é a nossa ferramenta, né? O resto é tudo acessório mesmo. O tênis é o que importa pra gente ali na hora da corrida, né? Sim. É o que faz diferença. Eu, para ser bem sincero, tô correndo de conga aqui ainda, porque voltar a correr eu tenho que começar do zero, como foi na época raiz. Então eu ainda vou esperar um pouquinho mais para frente, quando tiver correndo um pouquinho mais, aí, Ricardo, eu vou fazer... Mas na piscina até eu, né? Hidroginástica eu faço conga também. Paraíba, cara. Nadando igual açude, com o pescoção pra cima, assim, ó. Uá. Só na voadeira. Ô, Leonel, o Luiz Martinez aí falou que conhece, que legal. Que bom conhecer os atletas das antigas aí. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês aí. Tá dando 1h30 de live já, são 10 horas, o Ricardo tem que fazer rampa amanhã. Então vamos descansar um pouco, tá certo? Beleza, Ricardo? Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Eu tenho uns 25 temas anotados para as lives, mas se vocês mandarem algum tema aí nas redes do Emerson, a gente dá preferência aos temas que vocês querem ouvir, aos que eu já bolei aqui, eu com o Emerson, que a gente já conversou, que poderia ser de interesse coletivo. Mandou, a gente conversa aqui, que a ideia nossa é isso. É um bate-papo e deixar o pessoal inteirado sobre as notícias aqui do Vale do Paraíba, da região, aqui das regiões. Olha que notícia boa que o Luiz Martinez está dando aqui, ó. Braga empatou com o Galo, cara. Depois de surrar o seu São Paulo, favorecendo o meu Internacional. Obrigado, Luiz. O Denival, subida do Tarumã com os cachorros de atrás. O Ricardo não ia aguentar, não. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu, boa noite.